Escolhidos do Mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Eu estava tentando entender, pensando, refletindo sobre tudo isso que está acontecendo com o Botafogo, essa queda absurda no segundo turno, essa perda do título, essas viradas inacreditáveis que o Botafogo tomou, esses resultados aí, que o Botafogo vem tendo de muitos gols no final do jogo, jogos que o Botafogo vencia e tomou um empate, todo esse contexto, tentando entender, E aí eu lembrei de algumas coisas que eu falei aqui no canal há bastante tempo. Então eu vou trazer aqui para vocês algo que eu falei lá atrás, há mais de 2 meses atrás, no início do segundo turno, antes do jogo contra o Goiás. Estou trazendo isso aqui para o canal porque muita gente pode falar, é fácil reclamar agora, é fácil criticar agora todo mundo quer ter razão. Mas assista esse vídeo aí, tudo isso que eu falo, eu já cantava essa pedra lá atrás. Tire as suas próprias conclusões. Fala galera alvinegra, tudo bem pessoal? Vamos falar de Botafogo como a gente sempre faz aqui nesse canal, todos os dias, com muito assunto, muita informação, tudo relacionado ao nosso glorioso, somente isso, porque a gente não precisa falar de nada que não seja Botafogo. O negócio é o seguinte, eu estava vendo no Twitter, eu vi um comentário de uma pessoa que disse assim: agora cada jogo é uma final. E aí muitos comentários não concordando com isso. Muitos comentários dizendo que não tem isso de cada jogo é uma final, porque isso aumenta a pressão no time. Que aí depois o time não é campeão, aí a torcida vai reclamar que os jogadores estavam nervosos, porque ficou nessa de cada jogo é uma final. E que as coisas têm que acontecer naturalmente. Então vamos lá, pessoal. Eu achei interessante falar sobre isso. Eu já tenho a minha opinião, vou falar aqui. Mas vamos entender o contexto? Vamos lá. O Botafogo ele se tornou líder da tabela, chegando a colocar 13 pontos de distância para o segundo colocado, jogando sem pressão. Até então, ninguém imaginava que o Botafogo seria o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro antes do campeonato começar. Nós torcedores do Botafogo, ninguém acreditava. Todo mundo achava que o Botafogo ia disputar uma vaga na Libertadores. Se a gente for pegar lá atrás, como o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2022, o time ainda em formação, o Botafogo teve uma chance ali de chegar na pré-Libertadores. No último jogo, na última partida contra o Atlético Paranaense, bastava vencer. E o Botafogo perdeu de 3-0, fazendo uma partida péssima. E aí, o time meio que decepcionou a torcida, que a torcida estava acreditando que a gente poderia conquistar. A torcida estava acreditando que o Botafogo conseguiria conquistar essa vaga na pré-Libertadores, mas não aconteceu. E aí começa o ano, O Luiz Castro mesmo, ano passado, foi muito vaiado, chamado de burro por diversos momentos. E a poeira baixa, começa o ano, Campeonato Carioca, o Botafogo faz um péssimo Campeonato Carioca, não consegue chegar nem nas semifinais do Campeonato Carioca. Faz algumas partidas bem ruins, no início desse ano. Eu mesmo falei aqui no vídeo, critiquei muito a postura do time naquele jogo contra o Sergipe, em algumas partidas também pelo Campeonato Carioca. Então, rapaziada, a gente não imaginava que isso fosse acontecer, nem que o Botafogo estaria nessa condição hoje. E quem colocou o Botafogo nessa condição? O próprio time, o próprio Botafogo. Quando o Botafogo começa a vencer jogo atrás de jogo, sequências absurdas de vitórias que faz o time ter aí a melhor campanha de um primeiro turno da história dos pontos corridos, com 47 pontos. Ele mesmo se coloca, jogadores, técnicos se colocam como os principais candidatos ao título brasileiro. Então não vem para mim falar que se o Botafogo não for campeão,
ele vai para a Libertadores e isso já estava dentro do esperado. Negativo, não vem com essa história não, porque ele se colocar nessa condição, 13 pontos à frente do segundo colocado e perder o título, será a maior arregada de todos os tempos. Então, eles mostraram qualidade para estar ali. Então, eles têm que mostrar qualidade para se manter em primeiro lugar. Beleza? Então, rapaziada, dentro desse assunto aí, né, como eu estava falando, o Botafogo, sim, jogava sem pressão, foi quando alcançou essa diferença enorme, né, para o segundo colocado de 13 pontos. E aí há quem diga, Botafogo tem que continuar, né, jogando com naturalidade. Mas vamos lá, pessoal. Quando o Botafogo ele alcança essa distância grande para o segundo colocado, que a maior diferença foi de 13 pontos, e o time ele meio que começa a dar uma rateada, ele vê essa distância diminuir. E quanto mais essa distância diminui, mais resultados negativos vêm, até que chega a 7 pontos. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que foi por conta da falta de pressão que fez com que o Botafogo fosse o líder absoluto com 13 pontos, a gente pode dizer que essa falta de pressão também fez o time começar a ratear, a oscilar. Então, para mim, não faz sentido dizer que o Botafogo foi líder absoluto porque estava jogando sem pressão. Porque sem pressão, o time também começou a cair na tabela. O time também começou a ratear, começou a oscilar, o que é natural. E aí, rapaziada, eu penso o seguinte: o Botafogo tem que jogar cada jogo sim como se fosse disputar um título, porque são 14 finais até o final. Se o Botafogo entrar nessa, se o time entrar nessa de querer jogar sem pressão, o que vai acontecer? Vai acontecer a falta de concentração, como a gente viu nas últimas rodadas, a falta de foco, dar muitos espaços para o adversário, como foi contra o Flamengo, né? Então, para mim, essa liderança isolada facilitou um pouco essa falta de sangue nos olhos, né? Essa falta de uma vontade real de vencer o jogo até o final. E isso a gente viu nessas rodadas do segundo turno, nessas primeiras rodadas do segundo turno. Não estou dizendo aqui que o time tem que entrar pilhado a ponto de fazer o que fez o Marçal no jogo contra o Corinthians, faltas desnecessárias. Tem concentração, claro, tem que se manter com a cabeça fria durante o jogo, mas ao mesmo tempo está concentrado, focado até o final do jogo, não pode deixar o adversário respirar e ter inspiração quando tiver com a bola. Sem a bola, ter total atenção, né? Tanto na parte tática, aquilo que o treinador orienta, tanto na parte individual. Não ficar dando bote de primeira, como a gente viu o de Plácido fazer várias vezes, e aí o adversário passa, né? Como se estivesse driblando um jogador fraldinha de 5 anos. Então, esse negócio de é só um jogo de 3 pontos, vai ficar nessa de é só um jogo de 3 pontos, aí não dá a devida importância que deve dar, né? Não tem a concentração, o foco necessário para a partida, aí acaba perdendo o jogo, né? Dá espaços, né? Não pensa antes de tomar as decisões durante o jogo, e aí facilita para o adversário, né? E o adversário acaba vencendo o jogo. Cada jogo é uma final. Tem que ter tranquilidade durante o jogo, né? Frieza. Mas tem que ter raça, tem que ter vontade, se concentrar completamente dentro do campo e acreditar na vitória até o final. Não ter bola perdida. Dividir, tentar ganhar todas as bolas, as sobras, né? Recuperar rapidamente quando perde a posse. É isso que o time tem que fazer. Então, eu queria, já disse aqui a minha opinião, rapaziada, queria pedir a de vocês, o que vocês acham? Cada jogo é uma final e é assim que o Botafogo tem que encarar até o final do campeonato, ou com naturalidade. Cada jogo são 3 pontos para o time não sentir a pressão. Deixa a sua opinião, beleza, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês. Você que chegou aqui até o final do vídeo, eu agradeço por
por ter assistido até o final. Obrigado. Se não se inscreveu, se inscreve e deixa o like. Beleza, pessoal? Durante a semana aí a gente vai trazendo aqui mais assuntos, né? Mais informações para vocês, conforme for acontecendo, a gente vai trocando essa ideia. Eu fico por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fui.